Atenção, esse vídeo é para você que entrou ou vai entrar com o processo da revisão da vida toda. Será que só faltava essa? Você vai ter que pagar custas do processo e honorários sucumbenciais, honorários de sucumbência, honorários para os advogados do INSS. Vem comigo entender isso aqui, pessoal. Gratuidade da justiça e assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, direto do Conjur, portal consultor jurídico. Recomendo a leitura por Dr. Willer Tomás. De extrema relevância jurídica e social, a gratuidade da justiça está afetada ao tema 1178 dos recursos repetitivos no STJ. Então, atenção, muita atenção para esse julgamento que pode mudar tudo, pessoal, em relação às custas do processo. Vem entender comigo por quê. Quando a gente entra com um processo e a gente faz um pedido, né, de benefícios da justiça gratuita, isso impede, caso seja concedido, isso impede de que, numa eventual derrota, o cliente precise pagar as custas processuais e os honorários de sucumbência. O que é sucumbência? Sucumbir, perder o pedido. Essa sucumbência pode ser total ou parcial. Vamos supor, você entra com um processo e faz 3 pedidos e você ganha 2 pedidos e perde um. Você teve uma sucumbência parcial. Só que talvez os pedidos que você ganhou sejam maiores do que o que você perdeu e aí beleza, não tem que pagar nada. Mas vamos supor que você entra com um processo e perde o processo. Aí, meus amigos, vai ter que pagar custas e os honorários de sucumbência. Nos juizados especiais, no primeiro grau, na primeira instância, não existe essa condenação. Agora, se você recorrer ou entrar na vara federal para causas acima de 60 salários mínimos, no que se refere aos atrasados, aí sim pode complicar, meus amigos. Não confunda esses honorários sucumbenciais com os honorários contratuais. Honorários contratuais é o que você acertou aí com seu advogado. Ah, doutor, vamos supor, eu paguei um valor de entrada e combinei uma porcentagem dos atrasados. Isso são honorários contratuais. No nosso caso, se eventualmente, vamos supor, você entra para verificar a questão da decadência, porque o ministro Alexandre de Moraes decidiu no voto dele que tem que entrar e é o juiz de primeiro grau que vai falar se tem a decadência ou não. E aí vamos supor que é aplicada a decadência para o seu caso. E você, portanto, perde o processo. Será que você vai ter que pagar? Então, se for no juizado, não vai precisar pagar as custas e os honorários sucumbenciais em primeira instância. O que não se confunde com os honorários contratuais, com a entrada que você combinou com o seu advogado. Aí no caso, combinei, 30% dos atrasados. Aí nesse caso, como não teve êxito na demanda, aí também esses 30% também não serão cobrados, tá? Então, isso aqui faz total diferença. Por quê? Porque você já viu algum aposentado milionário? Talvez algum ou outro você já tenha visto, um antigo patrão da sua empresa. Mas eu vou falar o português claro aqui, pessoal. 99% dos aposentados se encaixam nesse tema 1178 aqui, nesse processo. Todo processo de aposentado, praticamente, a gente tem que pedir a justiça gratuita. Só que, na prática, não tem um critério muito claro. A jurisprudência, as decisões dos tribunais falam em até 3 salários mínimos de aposentadoria, mais ou menos. Então, se a pessoa recebe até uns R$3.600, pouco mais, ela tem o benefício da justiça gratuita. Se recebe acima, ela tem que comprovar. Porque às vezes a pessoa recebe, vamos supor, R$5.000. Só que ela tem um gasto fixo de aluguel, ela tem mais R$1.000 de remédio, ela tem mais não sei o que, ela ajuda o neto, então se ela vai comprovando esses gastos, ela também consegue os benefícios
da justiça gratuita. Esse julgamento aqui, ele vai mudar tudo, porque, indo direto ao ponto, as normas explícitas atinentes à gratuidade da justiça são chafurdadas mediante a invocação errônea da previsão constitucional de que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso aqui está na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 74. O L é o 50, depois 2x aqui para frente quer dizer 20, esse aqui é o 4. Então, isso até advogado confunde, gente. Até advogado confunde. Imagina quem não é da área, né? Então, gratuidade da justiça não se confunde com assistência jurídica aos comprovadamente necessitados. Ih, doutor, mas eu estava quase entendendo, agora confundiu tudo. Então, qual que é a diferença? Vamos lá. Gratuidade da justiça, que é o que a gente pede no seu processo. A primeira diz respeito a uma espécie de isenção tributária pelo não pagamento de taxas e custas judiciais, honorários de perito e de advogado da outra parte, selos postais, despesas com publicações, indenização devida à testemunha empregada, despesas com exames de DNA, cálculos contábeis para início da execução, dentre outros, conforme Código de Processo Civil, artigo 98, parágrafo 1º. Isso é o que a gente pede. Então, o que você tem que pagar é o que você combinar com o seu advogado. E a assistência jurídica, doutor? Eu sou pobre, eu não tenho nem dinheiro para contratar. Eu até queria, mas eu não tenho dinheiro para contratar advogado. Nesse caso, a assistência jurídica é para você. Por quê? Porque ela consiste no serviço prestado pela Defensoria Pública, de forma ampla, com atuação em âmbito judicial ou administrativo, em todas as instâncias, preventivamente ou não, para indivíduos ou coletivamente. Então, abrange um número muito maior de pessoas e, realmente, eles prestam um excelente serviço. Assistência judiciária gratuita exige prova de necessidade, conforme também está na Constituição Federal. E a gratuidade da justiça não a exige previamente, pois a declaração de hipossuficiência por pessoa física goza de presunção de veracidade e dispensa a comprovação da pobreza jurídica. Ô, doutor, fala um português claro aí pra gente, meu filho. Vem comigo. Então, para você entrar com a Defensoria Pública, você tem que mostrar, eu sou pobre, eu não tenho nem condições, né? Agora, para você pedir esses benefícios para não pagar custas do processo que eu te falei, a gente sempre manda, junto com a procuração, contrato e uma declaração de hipossuficiência. Como se fosse uma declaração de pobreza, só que pobreza nos termos jurídicos do termo. Por quê? Porque às vezes a pessoa vê aquele documento para assinar e ela fala, poxa, eu não sou pobre, eu tenho Deus no coração, eu tenho saúde, eu tenho minha família, eu não sou pobre. Gente, pobreza no sentido jurídico do termo. E mesmo nisso, às vezes a pessoa pensa, poxa, eu tô em condições difíceis, mas eu vejo que tem gente mais pobre que eu, né? Tem gente, assim, praticamente miserável, morando na rua. Então, eu ainda tenho uma casa, será que eu sou realmente tão pobre assim? É o que eu falei, né? É pobre no sentido jurídico do termo. No sentido de não poder arcar com as custas do processo sem prejudicar o seu próprio sustento. É nesse sentido. Ninguém está julgando que você não precisa morar na rua para ter esse benefício. Por isso que eu digo que praticamente todos os aposentados têm direito a esse benefício. Tá? Só que fica aí, né? Fica meio assim, né? Não tem um critério objetivo. Então, por isso que gera dúvidas mesmo. Aí espera-se francamente que esses institutos sejam corretamente discernidos no julgamento do tema 1178 do STJ. E a presunção de veracidade da declaração é iuris tanto, ou seja, não é absoluta e admite o contraditório. Então,
Às vezes chega lá um aposentado que está ganhando bem, ele ele junta a declaração de hipossuficiência e o juiz fala: não, junte o comprovante do imposto de renda, eu quero ver, será que é pobre mesmo? Então, né, essa declaração, ela tem uma presunção, né? A princípio é verdade, mas não é uma verdade absoluta. O juiz ou a outra parte pode querer combater isso aí. Por isso que eu falo, sempre vai guardando todos os seus gastos fixos. Então, aluguel, as contas, remédios que você compra ou todo mês, ou mês sim, mês não, sabe? Gastos fixos não quer dizer gastos mensais. Geralmente são gastos mensais. Mas, cada 3 meses eu tenho que comprar uma caixa do remédio de R$ 700. Também é um gasto fixo. Porque você sabe que a cada 3 meses vai juntando essas notas fiscais, essas despesas. Vai juntando isso aí. E pode ser necessário você comprovar no processo, para não ter prejuízo nenhum. Não é que o juiz está duvidando da sua palavra, é que o juiz ele não quer que ninguém se aproveite do sistema. Né? Porque quando você não paga a custa processual, quem que paga a custa? Todos nós, a coletividade, né? Então, deveria ser despiciendo alertar que não é essa eventual necessidade contraditória o permissivo legal, porque os tribunais, cada um tem um critério, né? A desconstituição da presunção estabelecida pela lei exige perquirir a atual situação financeira do requerente. Então, você assinou a declaração. Para falar que essa declaração não é verdadeira, então tem que verificar a sua atual situação financeira. E observar apenas a remuneração líquida não encontra amparo nessa lei. Por quê? Porque, às vezes, igual eu falei, às vezes a pessoa ganha ali uns R$ 4.000, parece muito, mas daí ela tá passando por um tratamento que ela gasta 1.600 com o remédio fixo dela, tem o aluguel dela, tem não sei o que, e quando vê não sobra nada para ela. Nesse mesmo sentido, a lei, pasmem pessoal, a lei que trouxe esses benefícios da justiça gratuita, né? Ela tinha amparo na Lei 1060 de 1950, depois foi atualizada pelo Código de Processo Civil. Só que qualquer desses benefícios tem critérios subjetivos. Então, até esse direito à gratuidade da justiça deve ser examinado, não aferrado a parâmetros objetivos, tarifários, engessados. Igual eu falei, não é só ver, papum, viu o salário, tem, não tem. Que isso aí pode te prejudicar no seu processo, né? Então, com esse julgamento, chama atenção também o registro da Defensoria Pública da União, que presta os serviços aqui, né, pessoal? Em manifestação como amicus curiae. Olha só o que ela falou. Dos processos paradigmas citados, os processos tirados como exemplo, além da experiência cumulativa da Defensoria Pública, pode-se observar que alguns critérios foram indevidamente usados por juízes e tribunais. Olha aí a Defensoria Pública aqui, colocando isso em pauta. Variando as exigências, desde comprovação renda baseada em números de salários mínimos, é o que eu falei, geralmente tem juiz que coloca aí até 3 salários mínimos, né? Mas a Defensoria Pública da União está falando, não é isso não. Também considerações sobre o limite de isenção do imposto de renda, outra coisa que a gente vê muito na prática, o juiz pede para juntar ali o imposto de renda, a renda per capita mensal, a renda por pessoa da família, chegando até o esdrúxulo requisito de percebimento de até 40% do teto do regime geral. Isso a gente também vê muito na prática, né? Quanto que está o teto aí? Mais de R$7.000. Aí você pega 40% disso e fala, quem ganhar R$1 acima disso é rico. Quem ganha R$1 abaixo disso é pobre. Não estou falando de ganhar o teto, não é ganhar 7.000, é ganhar 40% do teto, entendeu? Então, que critério que é esse? Você pega um juiz que fala que é 3 salários mínimos, você pega outro juiz que quer saber do imposto de renda, você pega outro juiz que quer saber do teto, de 40% do teto da Previdência, né? Então, fica uma coisa bem complicada de trabalhar na prática.
O Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por exemplo, né, tem 5 correntes. Primeiro, tem juiz que aceita declaração de hipossuficiência. Assinou, tem presunção, está valendo. Depois, a segunda corrente, considera-se o valor previsto numa resolução, né, da CS-AGU. Depois, considera-se o limite de isenção do imposto de renda. Considera-se o salário mínimo ideal fixado pelo DIEESE multiplicado por 4. E quinta corrente análise é casuística, vai analisar caso a caso. Então, esses obstáculos sociais de acesso à justiça são objeto de estudo há décadas. Não é de hoje que o pobre não tem acesso à justiça, isso, né, desde sempre. Então tem as custas judiciais, né, essas barreiras, e tem até o desconhecimento do direito. Então esse julgamento a gente precisa continuar acompanhando, porque isso pode influenciar, inclusive se você entrou também com a correção do FGTS. Agora, uma coisa é clara, pessoal, se você entrar com o processo e ganhar tudo, como é o que nós esperamos aqui que aconteça, né? Aí nesse caso você pode ficar tranquilo. Lembra que eu falei, não confunda custas processuais e honorários sucumbenciais, que você só paga se perde. Não confunda isso aqui com honorários contratuais. Contrato que você fez aí com o seu advogado. Ah, é tanto de entrada? Ou é atrasado? É porcentagem sobre os próximos benefícios? Enfim, não confunda. O contratual vai ter que pagar de qualquer jeito, tirando as porcentagens no caso de perder o processo, né? Então, eu tento traduzir o português aqui o mais claro possível, mas pode ver que é complicado, né, pessoal? É complicado mesmo. Então, espero ter ajudado a esclarecer e vamos continuar acompanhando esse tema do STJ 1178, porque ele é de suma importância para todos os aposentados trabalhadores brasileiros que vão entrar com um processo judicial. Porque depois você entra com o processo achando que vai receber, a hora que vê, tem que pagar 2, 3, 4 mil reais de custas e honorários sucumbenciais. Aí não é fácil, né, meus amigos? Não é uma surpresa. É uma notícia que ninguém quer receber. Por isso que você tem que se inscrever nesse canal para se manter bem informado. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por estar aqui. E até a próxima.